Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 39 e nós vamos falar sobre a medida dos ângulos internos de um polígono regular. Só para a gente relembrar, o que vem a ser um polígono regular? Um polígono é considerado regular quando ele é convexo, né? Nós vimos em aulas anteriores o que é um polígono convexo, é aquele que a gente pode fazer aqui quaisquer dois pontinhos dentro dele e a gente consegue unir esses dois pontinhos com um segmento dentro dele mesmo, né? Não vai sair fora. E um polígono é considerado regular quando ele é convexo e possui todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui. O triângulo, por exemplo, esse triângulo ele tem todos os lados medindo 3 e aí ele vai ter todos os ângulos iguais também. Não tem como, tá, gente? Ter todos os ângulos iguais e lados diferentes, ou ter lados diferentes, ou ter lados iguais e ângulos diferentes, tá? Se os lados todos são iguais, os ângulos todos são iguais. Esse triângulo em especial, que tem os três lados iguais, nós chamamos ele de triângulo equilátero. E esse daqui é um quadrilátero, né? O quadrilátero que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais a 90 graus, nós chamamos de quadrado, né? Esses são os casos especiais. Daí pra frente, a gente só acrescenta a palavra regular. Então, o triângulo é o equilátero, o quadrilátero regular seria o quadrado. Daí pra frente a gente fala pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular. E esse aqui que eu coloquei aqui é um eneágono. 2, 4, 6, 8. Ele é um eneágono, ele tem 9 lados, ele é um eneágono regular. Tá? Então, sempre que tiver a palavra regular na frente do nome do polígono, significa que ele tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Agora, como que a gente acha o ângulo interno desse polígono regular? Nós vimos na aula anterior como que a gente acha a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, independente de quantos lados ele tenha. Até o triângulo a gente sabe que é 180, o quadrilátero é 360, e daí para frente a gente chegou nessa fórmula aqui, né? N menos 2 multiplicando por 180, a gente fez a demonstração na aula passada. Então, por exemplo, se eu quero saber a soma dos ângulos internos de um pentágono, que foi esse exemplo que eu coloquei aqui, o que eu faço? No lugar do N eu coloco 5, 5 menos 2 vezes 180, que é igual a 3 vezes 180, que dá 540. A soma dos ângulos internos de qualquer pentágono, independente se ele é regular ou não, é 540. Mas a minha pergunta é, se ele for regular, quanto que vai valer cada ângulo dele, já que eles são todos iguais? Porque se ele não é regular, eles não vão ser todos iguais. A soma vai continuar sendo 540. Porém, cada ângulo vai ter um valor diferente. Tá? Posso ter um de 100, um de 50, um de 40, um de 80. Aqui não. Esse aqui é um pentágono regular. Então, todos os ângulos dele vão ter a mesma medida. Bom, se eu sei que a soma dá 540 e eu tenho 5 ângulos iguais, para saber quanto que mede cada um, basta eu fazer 540 dividido por 5 e a gente conclui que todos esses ângulos desse pentágono, o A, o B, o C, o D e o E, todos eles medem 108 graus, tá? Se eu multiplicar 108 por 5, vai dar a soma que é igual a 540. Então, como que a gente faz, né? Resumindo aí, como que a gente faz para saber o valor do ângulo interno de um polígono regular com N lados? Eu pego a soma e divido pelo número de lados, igual a gente fez no pentágono. Calculei a soma e dividi por 5, tá? Se fosse um heptágono, eu calcularia a soma e dividiria por 7. Se fosse um decágono, calculo a soma e divido por 10. Então, é simples assim, tá? É lógica. Se são todos iguais, eu faço a soma e divido pelo número de lados. Né? Lembrando que, por que número de lados? Porque o número de lados é o mesmo número de ângulos. Se eu tenho um pentágono, ele tem 5 lados, ele tem 5 ângulos. Se eu tenho um dodecágono, ele tem 12 lados, ele tem 12 ângulos, tá? É o mesmo número. Por isso que a gente pega a soma e divide pelo número de lados. Bom, vamos fazer alguns exemplos. Aqui eu tenho, primeiro exemplo, calcule a medida de um ângulo interno de um heptágono regular. Heptágono é um polígono que tem 7 lados. Regular significa que ele tem todos os lados iguais.
É interessante a gente até relembrar esses nomes, né? Porque às vezes aparece e o aluno não sabe que figura que é. Então, a gente tem o triângulo, 3 lados, o quadrilátero, 4 lados, né? Nem todo quadrilátero é um quadrado, viu, gente? O pentágono, 5 lados, o hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, eneágono, 9 lados, decágono, 10 lados, pelo menos até o 10 é interessante saber. Aí depois começa um decágono, dodecágono, tridecágono, tá? Que seria 11, 12, 13 e assim por diante. Na hora que chega no 20, o 20 é um pouquinho diferente. A gente chama o 20 de icoságono. Icoságono é um polígono de 20 lados, tá? O nome é o mesmo, gente, independente se é regular ou não, tá? É que quando é regular, tem todos os lados iguais, a gente acrescenta a palavra regular. Bom, no caso aqui, se eu quero saber a medida de um ângulo interno de um heptágono regular, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a soma dos ângulos internos de um heptágono. Então, vou usar aquela formulinha que a gente já aprendeu, S igual a N menos 2 vezes 180, tá? No lugar do N, eu vou colocar 7, porque o heptágono é um polígono de 7 lados, menos 2 vezes 180. Nesse caso aqui, é desnecessário fazer a distributiva da multiplicação. A gente faz quando aparece letrinha, né? Se fosse aqui no caso, eu ia fazer. A gente faz quando aparece letrinha. Quando é número, basta fazer a operação mesmo. 7 menos 2 dá 5, vezes 180 igual a 900. 900 é a soma de todos os ângulos internos de um heptágono, independente se ele é regular ou não. Como ele é regular, todos esses ângulos vão ser iguais, tá? Então, para eu saber quanto mede cada um, basta eu pegar o 900 e dividir por 7. Ah, professor, olha, deu o número decimal. Na verdade, aqui tem mais número aqui para frente, né? Poderia colocar 128,6, 120, aproximar para 129, tá? Que não seria muito bom aqui, aproximar muito para cima. Mas, o que acontece? Não tem problema, pode dar número decimal. O ângulo pode ter um valor decimal, tá? 900 dividido por 7 deu 128,57 graus. Ou seja, né, esse é o valor de cada ângulo interno de um heptágono regular. O heptágono regular, ele vai ter cada ângulo aí como um número decimal. Não tem problema nenhum dar um número decimal no valor do ângulo. Então, é isso. Esse exemplo é simples assim. Vamos para o próximo exemplo. Bom, esse exemplo é um pouquinho mais complexo, mas ele não é difícil, tá? Envolve aqui a gente ter uma figura para a gente poder analisar. Na figura adiante, ABCDE, né? ABCDE é um pentágono regular. Pentágono é uma figura de 5 lados e regular significa que ela tem todos os lados e todos os ângulos iguais, certo? O que a gente vai fazer aqui? Calcule a medida do ângulo alfa. O ângulo alfa é só esse pedacinho aqui, ó. Vocês podem ver que ele pegou esse pentágono ABCDE e traçou duas diagonais nele, ó. Essa diagonal AC e essa diagonal AD, né? Porque se eu quisesse o ângulo A inteirinho aqui, bastava eu pegar, fazer a soma dos ângulos internos de um pentágono e dividir por 5, que a gente já fez ali anteriormente. Mas aqui no caso não. Aqui eu quero só esse pedacinho, esse ângulo formado pelas diagonais. O que eu sei a respeito do pentágono? Eu sei que cada ângulo interno do pentágono mede 108 graus. Como que eu sei? Eu acabei de calcular nos slides anteriores. A soma dos ângulos internos de um pentágono, a gente fez lá 5 menos 2 vezes 180, 3 vezes 180 deu 540. Peguei esse 540 dividir por 5, deu 108, tá? Então, a gente acabou de calcular no slide anterior. Eu sei que cada um desses ângulos aqui, o A, o B, o C, o D e o E, cada um mede 108, mas eu não quero o A inteiro, eu quero só esse pedacinho, eu quero o alfa. Então, a gente vai ter que fazer algumas análises aí no nosso desenho para poder calcular esse ângulo alfa. O que a gente sabe? O triângulo ABC é isósceles. Como que eu sei que ele é isósceles? Eu não sei que isso é um pentágono regular, todos os lados são iguais, então eu já sei que esse lado aqui tem a mesma medida que esse. E como que chama o triângulo que tem dois lados iguais? Se chama isósceles.
E também, só para a gente retomar o conceito de triângulo isósceles, além dele ter dois lados iguais, ele tem os ângulos das bases iguais. Então, eu chego à conclusão que esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que esse, certo? Bom, eu sei que esse ângulo B aqui, ó, ele mede 108, porque ele é um dos ângulos internos do pentágono regular. Qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, né? Se aqui eu já tenho 108, quanto que falta para 180? Aí eu fiz o cálculo, 180 menos 108 dá 72 graus, né? Só que como esses dois ângulos da base aqui são iguais, só esse daqui que é diferente, ó, esse é igual a esse, e a soma deles tem que dar 72, então ficou quanto para cada lado? 36. Ficou 36 aqui, 36 aqui, tá? Então, ó, aqui é 108, falta 72 para 180. Aí eu dividi esses 72, 36 para cada lado. Ok. Tudo isso que a gente fez aqui nesse triângulo ABC, acontece a mesma coisa aqui no triângulo ADE, ó. Esse lado é igual a esse. O E também mede 108 graus, né? Porque é um ângulo interno do pentágono. E aí, mesma coisa, a gente chega à conclusão que esse ângulo é igual a esse, porque é um triângulo isósceles. E aí, mesma coisa, falta 72, ficou 36 para cada lado. Já tô chegando aqui no meu resultado. O que que acontece aqui, ó? Aqui tá acontecendo o seguinte. Eu sei que o ângulo A inteirinho, ele mede 108, assim como os outros. Eu já sei que esse pedacinho aqui é 36, esse outro pedacinho aqui é 36. Para eu descobrir quem é o alfa, basta eu saber o que que falta para 108, tá? Foi o cálculo que nós fizemos aqui. Ó, eu sei que 36 de cá, mais o alfa aqui do meio, mais 36 de cá, tem que dar o 108, que é um ângulo interno do pentágono regular. 36 mais 36 é 72, mais alfa igual a 108. Esse 72, que é positivo, ele passa para o segundo membro negativo. 108 menos 72, o alfa também deu 36 graus, tá? Então, é assim que a gente faz para achar o valor desse alfa. Tem bastante exercícios aí para vocês acharem ângulos aí na figura. Então, vocês têm que prestar atenção como a figura foi dividida, né? Aqui no caso, a gente teve que retomar os conceitos de triângulos isósceles para a gente poder localizar a medida dos ângulos, tá ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero que tenham gostado. Nós vamos continuar aí com a questão de ângulos na próxima aula. Não se esqueçam das atividades e até mais.